Eu uso uma versão muito deturpada de algo que se chama Getting Things Done, GTD, né? Ou em português tem o livro A Arte de Fazer Acontecer. Então, A Arte de Fazer Acontecer. Tem até um TED Talk que fala um pouco desse método. E aí o princípio é muito simples, assim, que é a ideia de que você pensa coisas ao longo do seu dia, você não quer que essas coisas fiquem tomando o seu cérebro, né, a sua capacidade mental, e você captura essas coisas, deixa para uma posterioridade ali. Depois, quando sobra um tempo, você processa essas coisas e determina se você tem que fazer elas ou se você tem que delegar alguma coisa para alguém. E aí depois você deixa lá em algum lugar todas as coisas que você precisa fazer, né? E é isso. Aí você vai lá e faz as coisas. Tipo, simples assim. Durante muito tempo eu usei uma ferramenta que se chama Task Warrior. E aí é uma ferramenta de linha de comando que você vai lá e cria tarefas. E aí ela tem várias ferramentinhas de gestão de tarefas, de validação, de mensuração que são muito legais e muito úteis. E é tudo na linha de comando. Então, se você está trabalhando só com linha de comando, você não precisa abrir nenhuma outra ferramenta, né? Só que uma das coisas que tipo, me fez ficar muito vendido pro Emacs é o Org Mode. E eu sempre falo para as pessoas quando elas me perguntam, porra, que ferramenta você usa para notas? Beleza, eu uso o Org Mode, porque é só texto. É um bloco de notas e você consegue escrever coisas lá dentro. E aí o Emacs ele só interpreta as marcações dentro desse texto, que são muito simples, né? Tem uma sintaxe muito simples. E além disso, o Org Mode ele tem algumas ferramentinhas ali para marcar tarefas, né? E aí tem ferramentas de gestão de tarefas, enfim, tem todo um ecossistema gigante integrado. Aí aqui tem todas as features, né? E essas features são edição estruturada de texto, você consegue criar tabelas, você consegue executar código dentro do Org Mode, criar blocos de código para fazer programação letrada, né? É muito similar ao Jupyter Notebook, né, do Python. Ou se você está mais familiarizado com R, tem os documentos quarto, R Markdown, enfim. Você consegue exportar documentos, usar o LaTeX, você consegue integrar ferramentas bibliográficas de gestão de bibliografia, né, para colocar dentro do Emacs, dentro do Org Mode, fazer citações, colocar imagens. Cara, é um bagulho assim gigantesco e imenso, mas principalmente gestão de tarefas, que é o que a gente vai falar aqui. E aí, obviamente, eu não vou conseguir mostrar para você num vídeo de, sei lá, 1 hora que seja, tudo que dá para fazer dentro do Org Mode. Mas eu vou mostrar para você o mais básico, o mais cru assim do que eu costumo fazer para me organizar e organizar as minhas tarefas pessoais. Então, se tudo começa com minha pasta de notas assim, né? Então a gente vai lá em Repos, que é a minha pasta de repositórios, e eu vou criar um repositório para as minhas notas que eu vou chamar de Notes. Quando eu estou aqui dentro, eu posso apertar Ctrl X e F para criar um arquivo. Para criar esse arquivo, sei lá, eu geralmente crio um arquivo que se chama tasks.org. Beleza. E aí o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é pegar esse arquivo e colocar ele dentro dos meus favoritos, dentro dos meus bookmarks. Então eu aperto espaço e Enter. E se você não sabe como que faz para configurar o bookmark, teve o vídeo anterior que eu mostrei lá rapidão como que faz. Mas aí eu basicamente crio um bookmark que chama tarefas. E aí agora toda vez que eu aperto espaço e Enter, vai ter ali, ó, que o arquivo reposnodestask.org é um arquivo de tarefas e aí aqui eu tenho um arquivo de configurações. Tá, falei para você que o org mode é só texto, ele é basicamente um arquivo de texto, e é mesmo. Só que ele vai ter marcações e o Emacs vai interpretar essas marcações de maneiras distintas. Então, a gente pode criar um cabeçalho que eu vou chamar de caixa de entrada. Para criar um cabeçalho é só colocar asterisco. Se eu quiser aumentar o nível, e aí aqui quando eu falo aumentar é deixar tipo em nível abaixo da hierarquia, né? Como se fosse um subtítulo aqui. Pensa que isso é um título, esse é um subtítulo, e eu posso criar um subsubtítulo, enfim.
A gente pode deixar da maneira que a gente quiser. Então, assim, com asteriscos, você vai criando subtítulos, né? Então, aí, eu vou ter a caixa de entrada, eu vou ter um cabeçalho para colocar as coisas que eu pretendo fazer mais tarde, tem as coisas que eu farei imediatamente, que são as tarefas, e tem um arquivo, que são as coisas que eu já fiz na minha vida, né? Beleza. Dentro da caixa de entrada, eu vou colocar tudo que eu pensar, todas as minhas capturas do dia, todas as coisas que eu precisar fazer ali, que eu for imaginando, né? Mas antes de eu mostrar para você como que funciona o processo de captura, eu vou só mostrar para você que também tem algumas coisas bem simples. Por exemplo, dentro do Org Mode você tem listas, e elas podem ser listas numeradas ou listas sem números, né? Quando eu falo de lista sem número, eu posso colocar, sei lá, Ctrl Enter aqui, filmes favoritos. E aí eu vou colocar isso aqui, deixar isso num nível inferior da hierarquia, né? E eu vou colocar aqui, Robocop, definitivamente um dos melhores filmes já feitos. O Grande Lebowski, e se você não gosta desse filme, sinto muito. E também, sei lá, Hereditário. Hereditário é um bom filme de terror. Então, essas são listas que não são numeradas, né? E aí, sempre que eu quero criar um novo elemento, Alt Enter. Beleza. Funciona Alt Enter para criar novos elementos de cabeçalho também. Então, se eu estiver aqui nesse nível, ele vai criar um cabeçalho desse nível apertando Alt Enter. Se eu estiver nesse nível no modo de edição, Alt Enter cria um cabeçalho desse nível também. Ctrl Enter, se eu estiver no Normal Mode, aí ele vai lá e cria um cabeçalho abaixo ali. O que é Normal Mode? O que é modo de edição? Cara, isso a gente falou no primeiro vídeo. Eu uso o Evil Mode, que é basicamente emulação do Vim dentro do Emacs. E é uma emulação muito boa, por sinal. Eu acho que é de qualidade incrível. Enfim. Eu falei também que tem então como você colocar listas numeradas, né? Então aí quando eu falo para você que dá para colocar lista numerada, eu quero dizer que você pode colocar um aqui, um aqui, um aqui. E aí o que vai acontecer é o seguinte: se você apertar Ctrl C, Ctrl C, o próprio Emacs vai lá e ele meio que entende, isso aqui é uma sequência de números, então eu vou colocar isso na ordem. É bem interessante. Você pode criar uma lista de compras. E aí, para você criar uma lista de compras, você só tem que dar um espaço e aí colocar colchetes, e ele já vai entender que isso é uma lista. Ele já vai interpretar isso como uma taskzinha. Então, comprar pão, comprar papel higiênico, comprar churu para o Chico. Se você está se perguntando onde está o Chico, que foi apresentado no vídeo anterior, atualmente o Chico está vazando fezes, então ele não está num momento muito adequado para estar no meu colo, né? Ele está com uma leve diarreia, mas ele vai ficar bem, estamos torcendo. Gatos bebês enfrentam muitos problemas, o mundo é muito difícil. E aí o que é legal de você criar uma lista é que você consegue, por exemplo, deixar ali uma forma de numeração e ter uma ideia de quantos por cento das coisas estão completas. Então, se eu aperto aqui colchetes por cento e aí eu completo uma tarefa, então se eu apertar Ctrl C, Ctrl C, ele vai lá e marca para mim, 33% das tarefas estão feitas, concluídas. Mas eu também posso colocar um barra aqui. E aí o que vai acontecer é que quando eu aperto Ctrl C, Ctrl C para desmarcar, ele fala 0 de 3 tarefas estão concluídas. Então o Emacs aqui está cuidando disso tudo aqui. Só para enriquecer essa ideia de que isso só é um bloco de notas,
Aqui o repositório rapidinho para você entender o meu ponto. Quando eu abro aqui o tasks.org, você vai ver que, cara, isso é só texto. É literalmente texto, tá? Não tem nada demais aqui. Beleza. Te mostrei um pouquinho da sintaxe do org mode. Tem como você colocar outros tipos de sintaxe também, tá? Então, tipo, sei lá, para te dar um exemplo. Outras formas de sintaxe. Acho que tem um tipo de sintaxe que ele chama de code, que é a palavra entre tios, né? Então, sei lá, você coloca PySpark.sql functions, né? Isso representa código. Eu geralmente uso para representar código verbatim, porque eu acho a marcação melhor, sei lá. Dependendo da face, da fonte que eu estou usando, fica muito mais legal. Mas esse é detalhe. Tem como deixar as coisas em negrito também, é só deixar elas entre asterisco. Asterisco? Não sei. Então, bold. Eu sei que dá para deixar em itálico, mas depende se você instalou o itálico, né, do teu lado aí nas suas fontes. Eu aparentemente não instalei a fonte itálica aqui. Tem como você deixar com underline, então underline. Então eu apresentei para você a sintaxe. Vamos falar então um pouco de GTD, né? Quando eu falo de GTD, então, e eu falo que é deturpada, porque eu deixo ele de uma forma bem simples. Eu vou ter uma caixa de entrada, onde todas as minhas ideias, todos os meus pensamentos vão cair. Eu tenho mais tarde que, tipo, processei a minha caixa de entrada, não tô afim de fazer isso, vou deixar isso para o futuro, uma versão futura de mim. E aí tarefas é tudo que eu tenho que fazer imediatamente, arquivo é o que eu já fiz. Eu sempre jogo as coisas pro arquivo, tá? Vamos configurar o org mode aqui para eu conseguir fazer capturas. Então, espaço Enter, para a gente ir lá no bookmark, eu vou nas minhas configurações e aí a gente usa aqui o use package org. Não vai precisar usar o ensure t. Por que não precisa? Bom, o org já é nativo do Emacs. Então eu estou usando a versão 30. Eu acho que sei lá, acho que o org deve estar nativo no Emacs. Vovó era novinha. Eu acho que org mode de 2003, mas eu acho que deve ter levado um tempo até ele virar ferramenta oficial do Emacs, mas isso não importa, isso faz parte da história, né, do Emacs. Então, vamos configurar captura, tá? Quando eu tô lá no Emacs, especificamente no org mode, e eu quero saber o que um comando faz, eu aperto um comando usando teclas, no caso. Eu aperto Ctrl H, K. Tem um comando que é o Ctrl+C, Ctrl+T. E esse comando ele vai lá e ele transforma um cabeçalho, uma heading ali, num to-do. Né? Nativamente, só tem duas keywords configuradas, que é o to-do, ou coisas para fazer, e done, feito. Só que a gente pode configurar outras keywords usando o org to do keywords, né? E aí, se você ver aqui, basicamente basta você configurar uma sequência. Então você vai lá, coloca a sequência, to do, done, beleza. Então a gente vai pegar e vai fazer isso. Só que eu vou tirar isso da minha colinha. Por quê? Porque eu gosto de deixar do meu jeito. Então eu vou deixar aqui no custom. E aí eu vou ter aqui a minha sequência de caracteres aqui, de tarefas, de keywords de to do, aliás. E aí aqui você vai ver que tem a questão do idea. E o idea é sempre como eu faço para deixar a minha captura. Então tudo que eu penso é uma idea. Esse é o meu fluxo de trabalho. Tudo que é coisa que eu tenho que fazer é to do. E as coisas que eu tenho que fazer imediatamente é next.
Done é aquilo que eu já fiz e kill é aquilo que eu desisti, porque eu preciso saber das coisas que eu abro mão. Eu acho fundamental saber de tudo que eu abro mão, tá? Só que aí falta a questão da captura. Tudo bem, eu fui lá e disse para você que a gente tem um processo de captura. O org mode ele tem essa coisa de você capturar, só que para você capturar isso precisa estar configurado. Aí eu já vou te mostrar na prática o que é capturar, tá? Só vou voltar aqui rapidinho no org to do keywords, porque você vai ver que tem esse T e aí ponto de exclamação. O que é T ponto de exclamação? T, N, I, D e K são as hotkeys que vão aparecer para mim quando eu apertar Ctrl C, Ctrl T num heading. E aí então se eu apertar Ctrl C, Ctrl T e apertar T, aquela heading, aquele cabeçalho vai virar um to do, tá? Deixa eu dar um eval buffer aqui para você ver isso na prática. Que eu acho que eu esqueci de colocar um parênteses. Peraí. Tá certo aqui, tá certo aqui. Eval buffer. Beleza, caixa de entrada. Então se eu apertar Ctrl Enter, aí eu vou promover isso aqui, colocar para ser filhote, né? E aí aqui eu vou colocar uma ideia. Um vídeo que eu queria fazer, que eu acho que seria muito legal, seria contabilidade usando... contabilidade baseada em texto usando Ledger. Ledger, né? Do Coringa? Não. Mas seria mais legal se fosse. Então aí quando eu aperto Ctrl C, Ctrl T, ele não fez o que eu queria que ele fizesse. Bom, o que vai acontecer é que depois que eu configuro aqui, então, eu dou o eval buffer, o que eu tenho que fazer é que eu tenho que matar o buffer. Aí eu vou dar um espaço Enter, eu vou para tarefas, Ctrl CT. Perfeito. Então o que vai acontecer é que toda vez que eu abro o org mode, aquelas sequências, aquelas coisas que eu posso selecionar para marcar carregadas vai ter o estado ali. Então, mesmo que eu atualize as keywords, o org mode meio que precisa ser reiniciado, né? E aí agora então a gente vai ter todas as coisas que a gente pode fazer. Vai ter o to do, vai ter o next, vai ter o idea, vai ter o done, vai ter o kill, né? Perfeito. Então quando eu aperto T aqui nesse cabeçalho, você vai ver que ele vai marcar como to do e ele vai falar, o state to do foi posto nessa data e nesse horário. Ele cria uma timestamp, né? O que é muito legal. Então aí se eu colocar aqui contabilidade baseada em texto usando o Ledger, Ctrl CT, eu vou poder colocar I de ideia e aí ele vai falar aqui que essa ideia, esse cabeçalho na verdade é uma ideia, né? E aí então eu falei também para você sobre a ideia de capturas, né? Então aí eu tô aqui nesses templates, tem vários templates diferentes, tem muitas formas de se fazer isso, mas geralmente eu gosto de fazer só um template simples para captura de ideias. Eu vou dar uma simplificada aqui que eu tô vendo que tá meio verboso, mas a ideia é que toda vez que eu apertar I, ele já vai abrir para mim uma entrada de captura. Ele vai colocar o nome do arquivo lá e ele vai jogar essa captura dentro do test.org. Bom, não vai ser test.org porque o nome aqui é tasks.org. Aí ele vai jogar isso no cabeçalho inbox. Eu não coloquei inbox, eu coloquei caixa de entrada. E aí o que vai acontecer? Ele vai criar esse texto para mim. Vai ter essa ideia, tipo de idea, né? Ele vai pegar e vai quebrar a linha.
E aí aqui em algum lugar ele vai mostrar pra gente o nome do arquivo, qual que é a posição e assim por diante. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu vou dar um eval buffer. Eval buffer. E aí, sei lá, eu estava pensando em algo legal que seria falar um pouco mais do Embark. Eu esqueci de falar que o Embark é algo interessante, que na verdade ele não é só o botão direito do Emacs, e que ele é muito mais do que isso. E aí eu tô nessa posição, eu aperto o MetaX, eu coloco org capture, ele vai falar, vai abrir para mim o menu para eu selecionar um template de captura. O meu template de captura vai ser o template de ideia. Então eu vou apertar I. Em teoria ele vai abrir aqui um mini buffer, ou um novo buffer, aliás. E aí nesse novo buffer eu posso começar a digitar, né? Então, fazer um vídeo com coisas legais do Embark. E aí o que é interessante, né? Eu fiz uma seleção, eu selecionei lá visualmente. Ele vai pegar e vai capturar tudo que eu selecionei e jogar aqui para dentro dessa ideia que eu estou capturando. E ele vai lá e vai anotar a data da ideia que eu estou capturando. Enfim, todos esses detalhes aqui, né? Quando eu aperto Ctrl C, Ctrl C, fechou. Beleza, vida que segue, não preciso mais pensar a respeito disso. Aí eu tô olhando aqui pro Corfu. Pô, uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber é, pô, será que o Corfu ele consegue fazer completion dentro do org mode? Então aí uma coisa que a gente pode fazer é uma captura rápida. MetaX org capture, ideia, verificar se o Corfu consegue fazer completion no org mode. Beleza, tá lá. Esqueci, não preciso mais pensar nisso, isso está lá na minha caixa de entrada. Se o dia for processar, vai estar lá para eu ver. E aí aqui, uma coisa que eu já vejo também que seria interessante é... eu não sei se vocês lembram aqui das minhas leader keys. Acho que faz muito sentido colocar o org capture nas minhas leader keys. Então, estou nessa posição, MetaX, org capture e colocar o org capture nas minhas leader keys ou nas opções das minhas leader keys. Ctrl C, Ctrl C, já era a vida que segue, não preciso mais disso. Aí um dia eu tava lá, falei, vou ver as coisas que eu tenho para fazer ou as coisas que eu preciso processar. Quando eu abro aqui minhas tarefas, Shift Tab rapidinho só para você ver, ele vai colapsar tudo aqui, né? Aí eu vou abrir só a minha caixa de entrada, tem minha caixa de entrada, tem todas essas ideias legais aqui. Eu acho que contabilidade baseada em texto não é algo que eu quero fazer agora. Então eu vou fazer Ctrl C, Ctrl W mais tarde. Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar aqui em mais tarde e um dia eu vou pegar e vou reprocessar o mais tarde, enfim. Tem que tomar algum cuidado, porque o tempo é finito e provavelmente você nunca mais vai processar o que está lá em mais tarde. Lembre-se que na sua vida você tem no máximo umas 1000 semanas de vida. 1000 semanas de vida. E não dá para fazer tanta coisa assim. Então, só jogue no mais tarde se você tiver certeza de que você não quer fazer isso nunca mais. E é o que acontece comigo. Fazer um vídeo legal, um vídeo com coisas legais do embarque. A mesma coisa. Eu vou lá e jogo pro mais tarde, porque não é algo que eu quero fazer agora. Verificar se o Corfu consegue fazer completion no org mode. Será que ele consegue? Vamos ver. Ctrl C, Ctrl T. Eu vou jogar para to do, porque é algo que eu quero testar. Inclusive, Ctrl C, Ctrl T. Eu vou jogar para next, porque é algo que eu quero fazer imediatamente. E aí eu vou pegar e vou jogar isso para tarefas. Beleza.
Daí eu vou fazer essa outra coisa aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl T, vou colocar para Next, Ctrl C, W, ele vai para tarefas. Então pronto, é isso. Tudo que eu tinha na minha caixa de entrada, no meu inbox, está processado, agora eu só tenho que fazer acontecer. Então aí eu venho aqui, colocar o org capture nas opções das minhas leader keys. Pô, é a primeira coisa que eu vou fazer. E aí eu posso até falar pro org mode aqui, aliás, eu posso abrir aqui meu cabeçalho e aí eu posso até ir para o contexto onde eu capturei essa ideia. Então, se eu apertar Ctrl C, Ctrl O, pô, ele vai abrir para mim exatamente na localização onde eu estava. E isso só vai acontecer por conta da configuração que está aqui, né? File mais OLP. Aí vai até dar uma lida depois no manual para entrar em detalhes, né? Mas, enfim, ele cria um link para eu conseguir ir lá na onde eu capturei a parada, o que é muito louco, é muito fácil você retomar o contexto de onde as coisas estão acontecendo, né? Então, beleza, eu vou lá adicionar a minha leader key. Geralmente o que eu gosto de fazer é colocar no OC, tudo que é org mode eu coloco no O. Então, org mode OC. Vamos ver se vai dar certo. Eval buffer. Se eu apertar espaço Ctrl H, a gente vai ter todas as opções. E quem está fazendo isso para a gente é o Embark, tá? Então, aí, se eu apertar ponto, vai ser o consult FD. Se eu apertar barra, vai ser o consult heap grep, consult bookmark. E aí tem o OC do capture, né? E aí eu posso só selecionar aqui se eu quiser ou apertar OC ou espaço C e ele vai selecionar, vai filtrar as opções, né? Barra aqui e tal. Mas enfim, eu sei que se eu apertar então espaço OC, eu consigo fazer capturas. Ele permite que eu consiga fazer as capturas. Ctrl C, Ctrl K. Então isso significa que essa tarefa está feita, né? Eu consegui colocar o org capture nas minhas opções de leader keys, Ctrl C, Ctrl T, D de done, e aí agora o state de done para next, isso aconteceu no dia 18/11, né? Isso que é legal. O ideal é, tipo, em algum momento eu ter colocado um Ctrl C, Ctrl T de to do, aí eu faço um Ctrl C, Ctrl T de next, e aí depois eu faço um Ctrl C, Ctrl T de done, porque aí eu tenho o histórico dos estados pelos quais essa tarefa passou, né? Lembrando que a opção que permite que isso seja registrado, né, esse histórico, ele ponto de exclamação. O ponto de exclamação diz que o registro precisa ter um timestamp ali, né? Toda vez que a gente troca o estado, ele vai marcar o timestamp. Tanto é que se eu colocar Ctrl C, Ctrl T aqui de novo, ele vai criar outro registro aqui falando quando isso aconteceu, né? Quando saiu de to do, saiu de done para to do e assim por diante. Mas enfim, tá dando, isso tá feito. Então se eu apertar Ctrl C, Ctrl W, eu posso agora colocar no meu arquivo. Pronto, beleza. É isto. Acabou? Não. Verificar se o Corfu consegue fazer completion no org mode. Pô, tô aqui no org mode. O que acontece? Se eu apertar, sei lá, tarefas, ele até procura, né? Aqui o Corfu ele está conectado com a Spell. Bom, enfim, precisaria pensar um pouco mais para ver se eu consigo fazer isso acontecer. Mas é isso, eu acho que essa primeira parte do org mode e as tarefas, ela tá meio que feita, né? Mas tem uma outra coisa que é interessante de se dizer. Quando eu aperto Ctrl C, Ctrl S, eu consigo marcar, agendar quando uma tarefa acontecerá. Então eu posso schedular isso para investigar, sei lá, amanhã. Então se eu apertar Shift,
esquerda a direita, eu posso selecionar aqui datas no calendário. Então, selecionei aqui, sei lá, quinta-feira, dia 7 de agosto. Fui lá. Aí o que vai acontecer com a tarefa? Quando eu expandir ela, ele vai falar, ó, essa tarefa está marcada, agendada para esse dia. Mas e daí? Né? Porque, tipo, isso só é importante se eu ficar olhando, se eu ficar abrindo para as tarefas, né? E isso não é muito inteligente, porque eu vou estar gastando tempo para tentar adivinhar o que eu tenho que fazer. E aí, porra, sei lá, o Google já resolveu isso para você, né? O Google Calendar lá, você vai lá, marca, vai ter notificação no teu celular, enfim. Tem coisas melhores, né, do que você ficar abrindo e ficar tentando descobrir o que você tem que fazer ou não. Mas você pode, né? Você tá aqui e tal, você dá um Shift Tab aqui, por exemplo. Então, Shift Tab, fechou tudo. Aí você vai lá e põe Scheduled. Aí você vai lá e olha um por um aqui todas as coisas que estão Scheduled. Né? Ou você dá um Ctrl S, que aí você vai lá usar o Consult Lines, que a gente viu no vídeo anterior. Aí você procura lá, Scheduled. Todas as coisas que estão Scheduled. Mas você sabe que dá para fazer alguma coisa melhor que isso. Você sabe que dá. Então, quando você vai lá e investiga um pouco mais, né? Você meta X e você vai fazer org agenda. E você vai descobrir que tem uma agenda. Então, o org mode ele tem uma agenda. Quando você aperta A, ele mostra a agenda da semana ali, né? E aí aqui na nossa agenda atualmente não tem nada. Então a gente tem que fazer com que o Emacs saiba onde está o arquivo que tem as nossas tarefas e que tem as datas que estão lá. Então como que a gente faz isso? Então, se você fazer Ctrl H, F, org, agenda, eu não sei se vai estar aqui. Vamos ver. Não está aqui. Org Agenda List. Será que é esse aqui? Org Agenda List. Produce a daily, weekly view from all files in variable org agenda files. Tá vendo? Então a gente tem uma variável que é o org agenda files. Ela não está configurada, ela não tem nenhum caminho, mas você pode dizer para o Emacs que um determinado arquivo é relevante para a sua agenda. Então a gente vai fazer isso agora. Aqui eu vou colocar org agenda files, eu vou colocar um símbolo para representar isto, e esse símbolo será repos nodes tasks org. Pronto. Vou dar um eval buffer. Quebrou. Falou que tem alguma coisa errada. E deve ter mesmo. Vamos ver o que quebrou aqui. Esse com esse tá errado. Esse com esse acho que tá mais certo agora, mas falta esse. MetaX, eval buffer. Rodou. Aí eu vou apertar esse MetaX org agenda. O meu erro tá aqui. Eu esqueci de colocar o barra aqui. MetaX eval buffer. MetaX org agenda. Eu aperto A. Beleza. Nossa agenda está aqui. Só que você vai lembrar que eu agendei para o dia 7, né? Pro HM, para a gente ver quais são os comandos que existem. E aí, aqui eu vou ter que usar o mouse, porque eu esqueci de desconfigurar. Na verdade, esqueci não. Eu não configuro o Evil Mode para agenda. Mas enfim. F. É F de forward. Pronto. Deve estar aqui em algum lugar. Aqui, ó. F. F org agenda later. E aí o que vai acontecer? Aquela tarefa que a gente fez o schedule para o dia 7 de agosto, ela vai estar aqui. Né? E não tem só esse keyword. Quando eu vou lá, eu posso, sei lá, colocar um deadline. Então, ao invés de eu colocar um scheduled, eu vou fazer Ctrl X, Ctrl D. Não, sorry. Ctrl S, Ctrl D? Não, Ctrl C, Ctrl D. Perfeito. Quando eu faço Ctrl C, Ctrl D, vai abrir o deadline. E eu posso falar, essa tarefa tem que estar pronta no máximo até amanhã.
que vai acontecer quando apertar espaço? Não, que espaço? MetaX. Quando apertar MetaX Org Agenda. Aí ele já vai me avisar, ó. Uma task em um dia. Verificar se o Corfu consegue fazer completion no Org Mode. Interessante. Agora, uma coisa que está me incomodando é que eu tô pensando muito no espaço O. Porque eu sempre uso Org Agenda aqui, ó. Espaço OA. E aí eu coloco o Org Agenda. Pronto. Aí agora eu vou poder falar orgulhosamente que se eu apertar espaço OA, claro que depois que eu der o eval buffer, espaço OA, agora eu posso abrir a agenda. Boa. Mas isso aqui é só tipo... Eu tô só percorrendo a superfície muito, de maneira muito simples, porque tem muito mais coisa para se fazer. Um heading pode ter propriedades, você pode transformar essa estrutura hierárquica aqui em uma tabela. Enfim, eu estou fazendo coisas muito simples aqui só para você pegar, conceber o que dá para fazer com o Org Mode. Uma das coisas também que eu não gosto, definitivamente eu não gosto no Org Mode, é quando ele não coloca isso de forma organizada, né? Porque, tipo, se tiver uma tarefa que muda muito de estado com o passar do tempo, vai ficar uma salada. Então, uma das coisas que eu costumo configurar no Org Mode é uma variável que se chama org log into drawer. E aí eu deixo ela como true. Então aí deixa eu só ver aqui se está certo. Esse cara aqui. Esse aqui. Aqui. MetaX. Eval buffer. Legal. E aí quando eu coloco, sei lá, Ctrl C W para ir para tarefas e eu coloco Ctrl C Ctrl T, to do, o que vai acontecer agora é que ao invés dele só jogar esse estado aqui, ó, do to do na tarefa, ele pega e fala, pô, vou criar uma propriedade, chama logbook, e aí nesse logbook eu vou colocar o estado, né, quando saiu de um lugar para outro. Muito very fucking nice. E se você quiser também, você pode fazer o logbook e ter outras informações. Ao invés de você só sair escrevendo aqui dentro do cabeçalho, né, abaixo do cabeçalho e, enfim, se você quiser deixar algo mais estruturado, mais organizado, você pode apertar Ctrl C, Z e aí você consegue adicionar notas para uma entrada dentro do teu arquivo. Isso costuma ser mais útil no contexto de gestão de tarefas. Se você for criar um documento para você escrever e tal, aí é outra coisa, para você escrever notas pessoais, né? Aí eu já não recomendo tanto usar o Ctrl C, Z. Então, assim, então pensando, contabilidade baseada em texto usando HLedger, um vídeo irado de contabilidade baseada em texto. Pronto. E aí o que vai acontecer é que ele vai lá e cria uma nota dentro dessa propriedade logbook aqui, que é muito legal também. Então fica tudo organizado aqui. Pô, aqui saiu de to do saiu de uma ideia para ir para to do, e aí eu vou lá e marco e falo, pô, essa nota aqui, na data tal, eu falei, pô, esse vídeo tem que ser sobre contabilidade baseada em texto. É isso. Acho que eu falei de quase tudo aqui. Uma coisa que é muito importante de lembrar é que o Org Mode ele tem um próprio buffer, né? Ele tem um hook lá, enfim. A gente consegue mudar muito os aspectos visuais dentro do Org Mode, assim como em qualquer outro modo, qualquer outro Major Mode que exista no Emacs. E aí eu não costumo deixar ele com essa carinha aqui, com esses aspectos visuais. Eu costumo modificar bastante
como ele se aparece, como ele aparenta e como ele se comporta. Então, acho que vale até fazer um vídeo posterior, se você tiver interesse, claro, de como eu costumo deixar o Org Mode em termos de aparência, em termos visuais. Mas é isso, eu falei para você o que é o Org Mode, eu mostrei um pouco da sintaxe, eu mostrei para você como eu estruturo um arquivo de tarefas para usar o Getting Things Done, e eu depois até mostrei como funcionam capturas de uma forma bem grosseira ali, mas deu para ter uma ideia. Mostrei para você que dá para colocar datas, dá para marcar datas, né? E também eu mostrei que dá para, bom, fazer listas, enfim, várias coisas, né? Isso. Até a próxima.